Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Célula In Podcast. Meu nome é Fabrício Tavares e hoje a gente vai falar sobre pequenos grupos como um ministério da igreja. Para conversar com a gente hoje está aqui o Naum Maia. O Naum é pastor na Primeira Igreja Batista de Fortaleza, no Ceará, e líder do Ministério de Pequenos Grupos na igreja. Muito obrigado por aceitar o convite, Naum. E junto comigo, seu co-host de sempre, Alexander Reis. E aí, Alex, beleza? Beleza, pessoal. Valeu, Naum. Naum, eu queria começar conhecendo um pouquinho da história aí de como e quando foi o processo de implantação do Ministério de Pequenos Grupos na PIB Fortaleza. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olá, Fabrício. Olá, Alex. Olá, ouvinte. De fato, é uma história interessante porque nós somos uma igreja idosa, nós somos uma igreja já com quase 88 anos. E nesse processo histórico foram muitos os modelos que se chegaram de gestão de igreja. Porém, em 96, chegou para nós o primeiro modelo de pequenos grupos. A ideia inicial é que a gente tivesse pequenos grupos que gerasse comunhão na igreja. Então, os primeiros grupos nasceram nessa perspectiva e em 99 a igreja passou a ter um olhar, eu diria assim, mais cuidadoso para os pequenos grupos. Na época tinha um outro pastor aqui auxiliar, ele é quem assumiu a responsabilidade de coordenar esses grupos, né? A coordenação basicamente era para inserir as pessoas dentro desses pequenos grupos, né? E tomar cuidado com esse pessoal que estava conversando ali para que não houvesse depois possíveis divisões da igreja. Porque foi numa época também efervescente ali com o pessoal do G12, enfim. Mas nada a ver, nós não tínhamos nada a ver com o G12, mas era uma preocupação que havia na liderança da igreja naquela ocasião. Nessa época a igreja tinha quantos membros? Nessa época a gente já tinha em torno de uns 1.200 membros. Entendi. Essa questão de membresia na nossa igreja ela é bem interessante, porque assim, vira e mexe, a gente está em torno dessa quantidade de membros. 1.200, 1.800, 1.400, 1.600, daqui a pouco 1.200, 1.400. Há uma entrada e saída de membresia constante da nossa igreja, em função de muitos membros se mudarem ou de virem para a nossa cidade, né? Acaba que muita gente vem trabalhar em Fortaleza, muitos militares, muita gente de fora, e acaba que nós somos referência por nós estarmos inseridos num bairro, digamos assim, um bairro de elite, um bairro que é muito procurado por muita gente fora. Então a gente acaba recebendo muita gente e acaba muita gente também indo embora. Então naquela época tinha algo em torno de 1.200 membros, hoje nós somos em algo em torno de 1.800 membros. Mas esse crescimento não se deu a partir dos pequenos grupos, porque até o ano passado esse não era o foco dos pequenos grupos. E aí o que mudou do ano passado para cá, dessa estrutura dos PGs? Não necessariamente na estrutura, mas na dinâmica, né, eu diria. Até o ano passado, o nosso foco era a comunhão. Esse ano, nós resolvemos caminhar junto com a Junta de Missões Nacionais com pequenos grupos multiplicadores, com foco em multiplicar, em foco no evangelismo, no foco de trazer novas pessoas para a igreja através dos pequenos grupos. Mas isso não vai mudar a estrutura dos pequenos grupos, ou pelo menos do ministério de pequenos grupos. Nós vamos continuar tendo o ministério na igreja, porém agora o foco vai ser o de evangelismo. Nós não vamos mexer nos pequenos grupos tradicionais, que já existem aí há 20 anos, pelo menos, e esses grupos, se eles quiserem continuar gerando comunhão e ser esse pequeno grupo como sempre foi, nós vamos deixar que eles sejam assim. Mas nós vamos incentivar e dar uma motivada na igreja para que a gente se torne realmente uma igreja multiplicadora a partir dos pequenos grupos. Entendi. Então, até ano passado, o foco dos pequenos grupos na PIB Fortaleza era basicamente comunhão, não tinha o objetivo de multiplicação. Exato. E a partir de agora, com esse movimento da Junta de Missões, é que vocês estão com o objetivo de multiplicar, correto? Exato. Essa visão de multiplicar, ela veio a partir de quê? O que tem motivado a igreja a fazer isso? Nós temos visto o movimento acontecer no Brasil inteiro, né? Nós temos visto acontecer isso em muitas igrejas que têm crescido, e nós temos entendido que chegou o tempo de nós começarmos a adotar essa metodologia dentro da nossa igreja.
mas numa conversa prévia administrativa com o pastor presidente da igreja, ele não tem pretensões de mudar o conceito de igreja com pequenos grupos para ser uma igreja em pequenos grupos. A ideia dele é continuar com pequenos grupos, porém, os pequenos grupos tendo essa pegada evangelística dentro dele. Qual que é a diferença primordial entre a formação de líderes no modelo de comunhão e agora com essa visão de multiplicação? Vai ter um treinamento específico para esses líderes? Como que é esse processo de formação? Muito boa percepção, Alex. É que é o seguinte, até o ano passado, no treinamento que nós dávamos com nossos líderes, a gente já falava de evangelismo, a gente já falava de discipulado, mas a ênfase não era essa. E esse ano nós estamos resgatando um seminário antigo chamado Cristão Contagiante. Então nós queremos passar essa visão para a igreja, de que precisamos ser cristãos contagiantes, sim. Líderes precisam ser contagiantes e eles precisam estar prontos para discipular, inclusive, dentro dos seus pequenos grupos. Então, na medida em que as pessoas forem se convertendo dentro dos pequenos grupos, a ideia é que o próprio líder já possa, ou ele discipular, ou outra pessoa do pequeno grupo fazer discipulado. Então, eles vão estar recebendo um treinamento cristão contagiante e a gente está reformulando o treinamento geral de liderança da igreja. Entendi. Enquanto existia somente os pequenos grupos de comunhão, como que se dava o processo de formação de um novo líder? Uma pessoa ela simplesmente falava assim, não, eu quero liderar um PG aqui, eu quero liderar um PG de comunhão, e abria-se um novo PG? Ou era alguém que já estava ou já deveria estar participando de algum PG, e aí ali mesmo ele se preparava com o líder daquele PG e abrir um novo? Como que funcionava esse... Eu não sei se eu entendi bem como que era o processo de formação de líderes quando era somente o grupo de comunhão. De 3 anos para cá, nós formatamos esse processo. Nós criamos o treinamento de líderes de pequenos grupos, é um treinamento contínuo aqui na igreja, e aí nós passávamos para eles sempre a visão de cuidar das pessoas, já gerando no líder esse sentimento de pastoreio pelo próximo. E claro que os pequenos grupos crescem, mesmo sendo eles de comunhão, eles vão crescer, as pessoas vão chegando na igreja, mediante a sua necessidade ou geográfica ou sentimental, né, digamos assim, ele vai escolher um pequeno grupo para ele poder se inserir na igreja. Só que realmente tem grupos que crescem muito, que ficam até inchados, digamos assim. E aí, dentro daquele pequeno grupo, o líder sempre ele indica alguém que ele percebe nessa pessoa um perfil de liderança, e aí então nós vamos treinar essa pessoa para que logo a gente possa multiplicar. Nós não temos o objetivo de multiplicar pelo evangelismo, porque crescemos e discipulamos, etc. Mas os grupos pequenos, ao longo dos últimos 7 anos, que é o tempo que eu estou aqui na igreja como pastor de pequenos grupos, nós temos multiplicado alguns pequenos grupos. Né? Nós temos, pelo menos, aí, ao longo desse tempo, aí, pelo menos umas 14 multiplicações. Né? Que para nós é incrível isso. Né? Imagina, você multiplicar um pequeno grupo de comunhão. Então, as próprias pessoas dizem assim, não, eu preciso de um novo dia, eu preciso de um novo horário, ou não dá mais para eu ir porque realmente está muito cheio. E aí, então, a gente treinava aquela pessoa, e aí ele saía daquele grupo pequeno. Então, assim, a ideia é, de fato, dividir o grupo pequeno mais do que multiplicar, entende? Entendi. A partir da necessidade, seja de horário das pessoas, o espaço físico, a partir de uma necessidade, uma demanda latente ali, era feita essa divisão do... Aconteceu ao longo do processo de chegar alguém e dizer assim, puxa, pastor, eu queria muito abrir um pequeno grupo para meninas, né? Nos últimos anos, foi um negócio que cresceu bastante aqui na igreja. Com a chegada do pastor de jovens à nossa igreja, aí a esposa dele falou, olha, eu gostaria de ter um grupo pequeno para as mulheres. Então ela participou de um treinamento e ela começou a abrir esse grupo pequeno, algo muito específico, né? E até então, no meio da juventude, a gente não tinha isso. E aí foi muito bacana, porque isso foi despertando também pequenos grupos só de homens, e aí essa necessidade do grupo fez com que nascessem novos pequenos grupos na igreja, né? Gente que se mudou de bairro e falou, pastor, olha, eu estou agora em outro bairro, eu queria abrir a minha casa para um pequeno grupo. A pessoa já tinha recebido treinamento, e aí ela se mudou, inclusive, para uma cidade satélite aqui, uma cidade que é ao lado de Fortaleza, aqui do Eusébio, e aí lá ele já abriu um grupo pequeno, lá no Alphaville nós temos um grupo pequeno, já noutra cidade, esse grupo pequeno está crescendo, e etc. Então, os grupos pequenos aqui na nossa igreja, eles se multiplicam a partir dessa necessidade. Entendi, ficou claro.
Eu confesso que é um grande desafio para mim, sabe, enquanto gestor do processo, nessa lida de que você precisa gerar comunhão, gerar conexão, e daqui a pouco você tem que dizer, cara, multiplica o grupo. Ele, pastor, mas como? Agora que eu aprendi a amar meu irmão e a cuidar dele, eu vou multiplicar meu grupo, você está de brincadeira? Então, eu tenho grandes desafios nessa área. Interessante. Não, você comentou ali atrás que quando vocês começaram com esse movimento de pequenos grupos, um receio que vocês tinham era em relação à cisão na igreja, né? Agora vocês estão com esse viés de multiplicação. Algo que a gente ouviu bastante é que a igreja tem que tomar cuidado com a perda de liderança do pastor principal quando, à medida que o movimento celular vai aumentando, vai crescendo. Vocês estão fazendo alguma coisa, tem alguma coisa em mente para que não haja essa cisão a partir do momento que os pequenos grupos forem tendo envergadura, forem crescendo? Hoje nós temos uma liderança madura pensando sobre pequenos grupos. Nós vivemos pequenos grupos ao longo de muitos anos, já experimentamos algumas coisas, mas atualmente a gente tem trabalhado nos últimos anos com treinamento de líderes, tendo uma espinha dorsal do processo, aquilo que nós pensamos enquanto igreja, o que é que nós queremos enquanto igreja. Pra você ter uma ideia, a missão dos pequenos grupos da gente é desenvolver, treinar e estimular pequenos grupos para sermos uma igreja acolhedora e frutífera. Até alguns anos atrás, era só até acolhedora. Então, com a minha chegada, eu tenho implantado essa questão de ser uma igreja frutífera. Então, agora, para ser uma igreja frutífera, eu preciso ter grupos saudáveis, que resultem em vidas transformadas, que resultem em vidas maduras, para que eles possam se multiplicar. Sejam essas multiplicações pelo viés do evangelismo, do discipulado, ou sejam elas pela questão da comunhão. A multiplicação ela vai acontecer. Agora, independente de como seja, ela precisa ser uma multiplicação madura, com líderes maduros. Os valores, por exemplo, da nossa igreja são baseados no PESCAI: proclamação, edificação, serviço, comunhão, adoração e intercessão. Crente adora a sigla, né? Impressionante. Aí, nós criamos no nosso ministério o ISCA. Quem vai pescar precisa de uma isca, né? Então, a isca a gente precisa integrar pessoas nos pequenos grupos, fazer com que elas entendam que é preciso servir no pequeno grupo, porque só assim ela vai crescer, para que a gente possa alcançar novas pessoas para serem integradas, que elas sirvam, cresçam, alcance, integre, e assim a gente, num loop constante do isca, de integrar, servir, crescer e alcançar. A gente conquistou essas questões de missão, visão, valores, é algo que a gente leva muito a sério aqui na igreja. A gente conquistou isso nos últimos 7 anos. Então hoje nós temos uma liderança madura, nós temos uma igreja que entendeu a necessidade de estar participando de um pequeno grupo, e com isso nós temos hoje a tranquilidade de começarmos a dar os primeiros passos para sermos essa igreja multiplicadora na perspectiva de pequenos grupos evangelísticos, pequenos grupos discipuladores, pequenos grupos que tenham, de fato, a intenção de nascer, de crescer e de multiplicar, gerando supervisão, gerando, assim, o crescimento da igreja. Hoje nós nos sentimos mais maduros para isso. Pode ser que daqui a alguns anos a gente grave um novo podcast e diga assim, cara, como foi mudar de uma igreja com pequenos grupos para uma igreja em pequenos grupos? Né? Pode ser que a gente grave. Mas hoje, de verdade, a gente não tem essa dificuldade de ser essa igreja com pequenos grupos. O grande entrave do processo é que acaba que o líder de pequeno grupo, ele também é líder de ministério, ele também está ocupado lá realizando outras coisas e assim por diante. Mas hoje temos muito mais a tranquilidade do que nós tínhamos alguns anos atrás. Hoje nós temos uma formatação de igreja onde a gente se sente seguro, né? Nós adquirimos um sistema, não sei se vocês já ouviram falar nele, o Célula In. Sabe? Cara, esse sistema ajudou a gente pra caramba aqui na igreja. Assim, ajudou a gente demais. Né? Esse sistema nos ajudou a entender melhor o nosso líder, a sua necessidade, onde ele está, por que ele está, e com isso a gente pode compartilhar algumas outras coisas, alguns outros dados que nos traz realidades que antes a gente não tinha. Então, enfim, é um conjunto de coisas, né? De ferramentas, é um conjunto de ideias, é um conjunto de pessoas que nos faz dar espaço hoje e não ser mais temerosos como no passado. Né? Foi meu entendimento, então, que vocês abraçaram de fato os pequenos grupos como ministério. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje
na gestão desses pequenos grupos? Quais são os pontos ali que ainda é uma fonte de dor de cabeça para você, como líder desse ministério, ou para a liderança geral da igreja? Eu vou destacar apenas dois. Acho que são os mais complexos nesse momento para a gente. Ok. Eu acho que acaba que o pequeno grupo se torna mais uma atividade. Então isso para mim é grave. Quando você fala mais um na atividade, você fala que ele é relegado, ele não é dada a devida importância? Então, por Isso. exemplo, se alguma outra coisa acontecer, a reunião do pequeno grupo às vezes não acontece, porque tem um outro compromisso, um outro evento, é esse tipo de coisa? Mas eu acho que vai para além disso. É por aí, entendeu? Mas vai para além disso. Eu vou te explicar. É assim, o fato de nós sermos um ministério, né? E aí o camarada está envolvido em outras atividades na igreja, em outros ministérios, em outras coisas. E assim, ele faz parte do Ministério Pequeno Grupo quando ele está no pequeno grupo. Uhum. Mas, na verdade, ele pode ser o líder do Ministério de Ação Social e aí agora então o líder de missões. Eles fizeram uma viagem missionária. Aí eu quero, por exemplo, agendar aqui um treinamento, mas eu não posso porque tem uma viagem missionária que grande parte dos líderes de pequenos grupos foi para a viagem. Uhum. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura na igreja para que as pessoas deem a devida importância ao pequeno grupo, no sentido dele ser realmente uma mola mestra dentro do processo de crescimento da igreja, de amadurecimento. Mas a gente tem que ir com calma com as coisas, né? São conquistas, são terrenos que a gente vai conquistando. Então, acho que hoje o maior desafio que a gente tem é esse, né? Acho que esse engloba tantos outros problemas que a gente possa ter. Para você ter uma ideia, nós esse ano pedimos que não tivesse nenhum pequeno grupo se reunir nas quintas-feiras. Uhum. Por quê? Cara, eu preciso de uma noite livre para a gente poder ter a reunião do Ministério de Casais que está organizando o Encontro de Casais. Eu preciso ter uma noite livre para o Ministério de Jovens fazer uma reunião. Eu preciso ter uma noite livre, que não é livre, na verdade. Uma noite livre de reuniões de pequenos grupos, né? Exatamente, para poder liberar. Porque assim, hoje eu tenho uma igreja que se importa com pequenos grupos. Porque aí eles dizem assim, cara, eu não vou para essa reunião do corpo diaconal, porque hoje é o dia do meu pequeno grupo. Vou marcar na quinta, o cara não, na quinta é o meu. A outra na sexta, não, na sexta é o meu. Poxa, todo mundo tem um pequeno grupo em algum dia da semana? Tem. Pô, e agora? Não, então vamos ter um dia que a gente não vai ter reunião de pequeno grupo. Entende como a coisa começa a chocar, começa a dar problema? Sim. Uhum. Não, aqui na igreja o cara tem um pequeno grupo no domingo, tem um pequeno grupo na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado. Eu tenho um pequeno grupo todos os dias. Não tenho na quinta porque a gente pediu para deixar livre. Eu tenho dificuldades porque choca com os outros ministérios. E aí o meu pastor diz assim, cara, vai devagar. Não dá para reunir todo mundo para a gente alinhar o processo uma vez por semana, mas pelo menos a cada 2 meses dá. Eu falei, então tá bom. Então, assim, é muito intenso o processo, né? A coisa realmente é muito intensa. Em relação à estrutura de cuidado, numa igreja em células, tem uma rede ali de cuidado que, em tese, era para que todas as pessoas que estão envolvidas serem, de alguma forma, cuidadas pelas pessoas. E no modelo de uma igreja tradicional aí como vocês, que prezam muito pelo cuidado, pelo relacionamento, mas não tem tantos pequenos grupos assim, para que todo mundo ali seja cuidado por um líder ou por um supervisor. Cara, esse cuidado ainda é no modelo tradicional. Hoje, antes de nós gravarmos o podcast, eu já fiz 2 visitas hospitalares. O líder de pequeno grupo faz isso também. Uhum. Mas as pessoas, principalmente talvez aqui no Nordeste, as pessoas ainda têm essa cultura muito enraizada no catolicismo, que diz assim, rapaz, só serve se for a bênção do padre. Só serve se for a reza do padre. Só serve se for a extrema unção do padre. Essa é uma cultura católica muito enraizada no Nordeste. Uhum. Tem gente que, nós terminamos o culto, nós vamos para a porta da igreja cumprimentar os irmãos. Tem gente que quando cumprimenta o pastor Marcos um domingo não lava a mão o resto do dia. Nossa. Entendeu? Assim, então, o cuidado ainda está muito nessa visão do pastor. Mas aí não sobrecarrega? Claro que sobrecarrega. Como diz o outro, a gente se vira nos 30. Entendi. Então, hoje, o que é que a gente faz? Hoje eu tenho os orientadores, eu elegi algumas pessoas aqui na igreja, que não foi pelo crescimento do pequeno grupo dele, que multiplicou, que gerou uma rede, que agora ele é supervisor de rede. Não, eu simplesmente elegi pessoas aqui na igreja, que tem um perfil de pastoreio, de cuidado, pedi para essas pessoas trabalharem comigo dentro do meu ministério, preciso de outras pessoas trabalhando no meu ministério, essas pessoas me ajudam a cuidar desses outros líderes de pequeno grupo. Né? Então, ele tem um encontro pelo menos a cada 2 meses, ou a cada mês com esse cara. Ele reúne uma vez por mês, cara, como é que estão as coisas? Você está bem? Família está bem? Uma conversa mais pessoal, mais próxima. Né?
A dificuldade é que, às vezes, por exemplo, eu tenho um líder de pequeno grupo que é diácono. E o cara que está lá no sorteio, o cara nem diácono é, um irmão normal da igreja, o diácono diz assim, pô, mas quem você acha que é para cuidar de mim? Então, eu ainda tenho muito essa questão a ser tratada na igreja, né? Eu confesso que essa questão de um cuidar do outro ainda é falho, mas que a gente está trabalhando para que a gente melhore nesse aspecto. São quantos pastores aí na igreja? Nós somos 4 pastores. Nós temos o pastor de adolescentes, temos o pastor de jovens, e aí tem o pastor Marcos, que é o pastor presidente da igreja, e eu sou o coringa, né? Às vezes o bobo da corte. Mas, brincadeiras à parte, eu sou pastor adjunto da igreja, que dou todo o suporte ao pastor Marcos. Então, ele deixou comigo hoje, por exemplo, essa questão de cuidar dos pequenos grupos. Então, como nós somos hoje 52 pequenos grupos, então eu tento também fazer esse pastoreio direto aos líderes de pequenos grupos. Entendi. Por tudo que você está falando, não, dá para entender que esse modelo de pequenos grupos como ministério tem funcionado bem para vocês há muito tempo e nos últimos anos tem funcionado com algumas pequenas modificações, né? Então, inicialmente só por comunhão, hoje comunhão e também multiplicação. Você diria que esse modelo, ou seja, pequenos grupos como um ministério, é um modelo ideal para uma igreja pequena que ainda não tem pequeno grupo e quer implementar essa estrutura de relacionamento? Fabrício, assim, como eu falei ao longo do nosso bate-papo, nós somos uma igreja histórica que já temos esse modelo há 20 anos, que agora está passando por uma transição. Uhum. Se hoje eu puder dar, na verdade eu até dei, hoje de manhã eu atendi um pastor, um amigo de uma outra igreja, me procurou que está querendo implantar lá os pequenos grupos, eu falei, cara, o meu modelo hoje, lembre-se, é o meu jeitão, assim, de ser igreja, né? Tem que entender que cada igreja vai ter o seu jeitão de ser igreja. Mas o conselho que eu daria é que é importante você, primeiro, analisar o que você quer enquanto igreja. Segundo aspecto, saber qual é desses modelos de crescimento de igreja que lhe atrai. Se eu vou trabalhar com o pessoal do MDA, se eu vou trabalhar com o pessoal da IBC-BH, se eu vou trabalhar com o pessoal de células lá do Paraná, se eu vou buscar fora do Brasil, precisa buscar com sabedoria de Deus mesmo, para saber por onde você vai começar. Uhum. O conselho que eu dei hoje, inclusive para o meu amigo, foi que, cara, se eu fosse começar uma igreja hoje, eu começaria uma igreja em células, com algumas ressalvas, talvez pelo meu jeitão batista já de ser, de longo tempo. Eu não pegaria exatamente um modelo de uma igreja e aplicaria na minha igreja. Faríamos as devidas considerações e talvez encontraríamos o nosso jeito de se fazer o negócio, entende? Eu acredito que só pelo fato de, nos últimos tempos, dos últimos 3 anos que você falou, já vocês terem observado o fato de multiplicação ser uma questão interessante para a questão dos frutos, né? Para ser uma igreja frutífera nessa área, faz sentido a sua fala para mim. Assim, consigo entender que talvez por uma igreja que ainda não tenha PGs, olhar para um modelo de igreja em célula possa talvez funcionar melhor, mas assim, adaptando de fato a cultura daquela igreja, a história daquela igreja também. É importante a gente fazer essa avaliação, porque daqui a pouco você diz assim, cara, esse modelo é um modelo sério. Não tem um modelo. Uhum. O que Jesus deixou para nós foi, portanto, ir, fazer discípulo. Ao longo dos anos, Billy Graham acreditou piamente que fazer discípulos era encher um estádio e pregar para multidões. Uhum. Entendeu? Paulo Solonca, que foi pastor durante muitos anos na PIB de Floripa, fazer discípulos era um discipulado, um a um, caminhando ali com a pessoa. O pastor Paulo Mazzoni já tem uma outra visão do processo. E aí você tem o Abe, que Deus deu a ele um outro modelo de igreja, né? O meu conselho de verdade, não se liga no modelo, se liga no modelador. Olha para Jesus e diz assim, Senhor, o que tem para mim? Qual é a comunidade que eu vou inserir, que eu vou estar inserido? Será que nessa comunidade, dessa forma vai funcionar? Será que... Então, você tem que fazer muitas perguntas, né? Você tem que pedir a orientação ao Senhor. Agora, independente de qual modelo ou de qual estrutura que você vai montar, nós entendemos hoje, na primeira igreja batista de Fortaleza, que não dá para termos uma igreja sem que nela tenha pequenos grupos. Tanto é que pequenos grupos na nossa igreja, o pastor diz sempre, a mina dos olhos. Tem que ser uma pessoa coerente para liderar esse negócio, não pode ser qualquer pessoa.
né? A gente tem que levar esse negócio com calma, a gente precisa ter sabedoria. É uma coisa que sempre eu ouço do meu pastor, porque nós entendemos que sem ter o pequeno grupo hoje, dificilmente você consegue ser igreja, entendeu? Então, Naum, muito obrigado por aceitar esse convite para conversar com a gente aqui. Foi muito bom. Eu acredito que o pessoal aí ouvindo também conseguiu entender bem esse modelo, talvez até se relacionar um pouco. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência e nós estamos nessa caminhada juntos para crescermos, amadurecermos e multiplicarmos, sim, sobretudo a graça de Deus, multiplicarmos o amor do Senhor, a misericórdia que o Senhor tem por nós e multiplicarmos também o ID para que outras pessoas se incomodem cada vez mais para fazer discípulos de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.